Vou estar cantando o hino 20 para adiantar. Conosco, amém? Olhai para o Cordeiro de Deus, hino 20. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai pro Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Vou cantar um hino da harpa, hino 20 da harpa cristã. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Se estás tentado, Deus abençoe a todos. Se estás tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, de Deus, de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, se estás cansado e sem mais vigor. Olhai para o Cordeiro de Deus, Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, de Deus, de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus, de Deus, de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cantamos o hino 20 da harpa cristã, amém? Vamos cantar o 171. Um pecador remido, amém? Pecador remido, um pecador remido. Harpa cristã 171, amém? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá,
e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora sim, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Que amor me concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá. Glória a Deus. E consigo então me levará. Nós cantamos o hino 171 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Consegui achar a harpa da letra grande que estava perdida. Vamos cantar o 192 da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Vamos cantar o 193 da harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre
da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. 196 da harpa cristã, uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, glória a Deus. Precioso pra mim é Jesus. Maravilha, meu Pai. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, aleluia. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Atos capítulo 26. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Esse trecho que nós lemos aqui, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Esse trecho a gente pode conferir no livro de Atos, capítulo 26. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, glória a Deus, que tudo pra mim é Jesus. Amém? Glória a Deus, cantamos o hino 196 da harpa cristã. Vamos ver se eu consigo cantar o 198. Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio,
é o forte mediador que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma para si. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim, glória a Deus. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma para si. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração, amém, Jesus. Que o mundo me abandone, persigo o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Glória a Deus. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu hei de ver, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. Aleluia, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma para si. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Interessante, quando a gente vai cantando esse hino, a gente vai até no céu, né? Eu estava observando a letra, passa tanta coisa na mente da gente, do céu, das maravilhas que está preparada por Jesus para nós, né? Porque quando a gente conhece Jesus, a gente quer estar com Jesus, viver com Jesus. Vai fazer quase 30 anos que o Senhor tem me mostrado as suas maravilhas, né? 30 anos porque eu tive um período que eu estive fora da presença do Senhor, né? Mas a gente sempre sabe que a nossa mente está sempre ligada em Deus. Quando Deus nos escolhe pela misericórdia, a gente desde criança, a gente sabe que Deus está conosco, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha um culto numa irmã, que era parede com parede na minha casa, e eu escutava todos os hinos, todas as pregações, desde pequenininho, deitado na cama. Minha avó ia pro culto do lado, na casa do lado. O nome da minha avó era Maria da Glória. Todo mundo chamava ela Irmã Maria, né? E o culto era ao lado da nossa casa. A gente escutava ali a pregação, né? Aí eu pensava na cama assim, agora as pessoas vão aceitar Jesus, porque a pregação foi muito boa. Eu era criança, eu lembro das pregações, aqueles varão que vinha de fora para pregar, eu escutava as pregações todinha. E era uma maravilha, né? Ouvir os hinos. Eu me lembro que minha avó me levava na igreja dela, as criancinhas de terno, tocando pandeiro, tudo igual, eu nunca mais esqueci.
Minha avó, ela tinha um caldeirãozinho de alumínio, que a minha avó era baiana, né? Tinha um caldeirãozinho de alumínio, ela gostava muito desse negócio de alumínio, tinha bacia de alumínio. E eu me lembro que uma vez ela estava atrasada para limpar a igreja, encheu o filtro de barro da igreja de água. Aí lá no Morro do Juramento, do lado direito, né, tinha uma rua, tinha a igreja católica no meio, né? E do lado direito tinha uma rua longe, a gente andava aquela rua toda. E a minha avó ia na frente, eu ia atrasado, porque era criança, e ela, vambora, menino. E ela com pressa para poder encher o caldeirãozinho dela na fonte, que tinha uma fonte de água. Aí ela limpava a igreja correndo, que eu acho que aquele era o dia dela, eu não sei, né? Mas eu acho que era o dia dela limpar, porque ela estava sozinha na igreja. Aí ela enchia o filtro de barro, limpava a igreja toda antes do culto começar. Era muito bom, sabe? A gente conhecia a palavra de Deus desde pequenininho, né? E minha avó era muito religiosa. Eu lembro que uma vez teve uma chuva muito forte, com uns trovões muito fortes. E ela, minha avó ajoelhada, botou eu, meu irmão e minha irmã ajoelhado, né? Minha irmã é missionária, meu irmão é pastor. E eu, pela misericórdia, sou evangelista. E a minha avó botou a gente ajoelhado e ficava chorando e falando, Senhor, salva os meus netos. Aí o trovão dava aquele trovão, pá! Aí que ela chorava mesmo. Naquela época, né, a gente via a mão de Deus operar. Eu vou ler no capítulo, eu creio que é o capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Glória a Deus. Capítulo 9 de Daniel. Deixa eu ver se eu já não li esse capítulo ontem. Não, a gente vai ler o 10. Esse capítulo 9 eu li ontem. O versículo 21 me fez lembrar. Daniel capítulo 9, versículo 21 diz, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e me tocou, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Já li ontem. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. O livro de Daniel vai até o capítulo 12. Nós vamos ler o 10 agora. Glória a Deus, a tua palavra abençoa nossa vida, Senhor, para entender. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Amém? Últimos dias é o que nós estamos vivendo, né? Vamos ler aqui. Daniel capítulo 10. Glória a Deus. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Daniel capítulo 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, glória a Deus. E o seu rosto parecia um relâmpago, meu Jesus amado.
e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Já aconteceu esse medo comigo 2 vezes. Na primeira vez eu tinha falado uma coisa e fiquei com esse tremor, né? Mas na segunda vez a gente estava orando na sala e me deu essa tremedeira, mas eu não sabia o que era. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo, nós estamos no capítulo 10 de Daniel. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Já pensou? E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus pés, sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Vamos ler aqui, capítulo 10, versículo 19, versículo 10. Capítulo 10 de Daniel, versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Glória a Deus. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, glória a Deus, veio para ajudar-me, e eu fiquei, aleluia, Jesus, aleluia. Vamos voltar aqui no 10, 13, fiquei todo arrepiado agora. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, é para agora, no tempo que nós estamos vivendo, no mínimo. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não me resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a desejar. Capítulo 10, versículo 20 de Daniel. E
Disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Capítulo 11. O império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4 guerras, entre os reis do sul e os reis do norte. Eu não vou estender, porque eu estou lendo um capítulo por dia, né? Até que no primeiro dia eu li 2, mas de lá para cá eu venho lido um capítulo só. Então nós vemos as maravilhas de Deus nesse capítulo 10 de Daniel, esse anjo, essa visão gloriosa que ele viu, né? Que a gente fica impactado, né? Que eu lembro que eu vi um príncipe, eu não sei o nome daquele príncipe, mas ele era um príncipe de autoridade do céu. Eu olhei para um bairro aqui do lado e eu vi que ele era maior do que uma casa de 2 andares que tem ali. Porque da onde eu estava, eu vi a cabeça dele assim, mais alta do que a casa. Aí, de repente, algo me levou até lá, para perto dele. Quando eu cheguei perto, ele era um príncipe, mas uma coisa tremenda que eu nunca tinha visto em sonho nenhum. Ele era todo de ouro. Ele era um príncipe de ouro. A roupa de príncipe, linda aquela roupa. O sapato de ouro de príncipe, uma coroa na cabeça. E ele tinha um cetro, que era um bastão com a bola assim na ponta. E a pele dele também era de ouro. Ele era um príncipe de ouro, só que não era um tamanho, nosso tamanho, era um tamanho gigante. E aquilo me deixou impactado, que 4 horas da manhã eu acordei, não dormi mais. E o interessante é que ele olhou para umas pessoas, fez uma cara séria assim, falou: você, você e você. Aí bateu aquele cetro no chão, aquilo fez trá. Eu fiquei muito impactado com aquilo. E de lá para cá vem acontecendo muitas coisas. E eu descobri que realmente, como falou Nabucodonosor, né? O céu está no controle de tudo. Nós estamos aqui de passagem, mas quem está controlando tudo é Deus. Então, eu vejo aqui que ele falou, uma hora que me emocionou na leitura que nós lemos, no capítulo que nós estamos lendo, no capítulo 10 de Daniel, quando eu li o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Miguel, o anjo Miguel, né, é um dos primeiros príncipes. Eu não sei quem era aquele anjo de glória que eu vi, glória a Deus, aleluia, naquele dia, mas ele era de ouro. Eu me lembro que... Eu vou falando que Deus vai mandando eu falar, tá? Eu me lembro que no ano de 2022, quando minha mãe partiu, a minha irmã falou que tinha um anjo todo de ouro no quarto, fazendo assim para ela. Então eu sei que o Senhor, né, está no controle, né, das nossas vidas. Quem é de Deus, quem busca Deus, né, ele sabe que tem vitória, né, da parte do Senhor. E como é lindo, né, a gente poder servir a Deus e saber que no nosso último dia aqui na terra, o Senhor vai enviar os seus anjos, né, para nos levar para a glória. E é tão lindo a gente quando lê no capítulo 21 de Apocalipse, que vê as glórias, né, que Deus está preparando para a igreja, né, ruas de ouro, né, cidade de ouro, coisas mais lindas. Eu vou ler para a gente aqui, meditar no capítulo 21 de Apocalipse, e depois que eu chegar no versículo 18, eu vou fazer um comentário no versículo 18. Capítulo 21 de Apocalipse, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu,
que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós estamos lendo no capítulo 21 até o 8. Agora nós vamos dar continuidade lendo o mesmo capítulo 21, versículo 9 em diante. A Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me, aleluia, glória a Deus, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Glória a Deus. Versículo 11 do capítulo 21. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, glória a Deus, aleluia, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, glória a Deus, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Eu vou voltar aqui no versículo 18, que eu sempre gosto de falar. Teve uma irmã que viu os anjos, levando bloco de diamante para a casa dos santos, para a mansão da gente,
E muita gente duvida, né, da glória que Deus fala na Bíblia, que vai ter no céu, né, na nossa casa. E o nome dessa escritora, o sobrenome dela é Baxter, com X Baxter. E ela tem um livro, Divina Revelação do Céu. Tem até o áudio desse livro, é 3 horas de áudio. E ela fala que viu, né, os anjos levando os blocos de diamante para a casa dos crentes, né? Que lá não era diamante, não, era bloco de diamante para enfeitar as casas dos crentes que estavam fazendo um adorno. E aí a pessoa às vezes duvida, né, do que ela viu no céu, mas a Bíblia está falando no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 18, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, se a pessoa não acredita no que Deus mostrou a ela, tem que acreditar pelo menos na Bíblia, né? Apocalipse capítulo 21. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Aí aqui vem, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, ou um 10º jacinto, o 12º ametista. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui o versículo 24 em diante do capítulo 21 de Apocalipse. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós lemos aqui, né, o capítulo 21 de Apocalipse. Coisa mais linda, né? Glória a Deus. Capítulo 22 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz, glória a Deus, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém? A Bíblia nos fala no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 5, né, que nós estaremos com o Senhor, né, glória a Deus. Capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém? E reinarão para todo sempre. A Bíblia está falando aqui que nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Amém. Então, no mesmo capítulo 22, no versículo 8, diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me,
olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Glória a Deus. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Amém. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, glória a Deus, aleluia, e os homicidas, e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, glória a Deus, aleluia. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, Espírito Santo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, amém. Amém? Eu li para os irmãos o capítulo 22, o 21 e 22 de Apocalipse. Eu sempre digo que não precisa de interpretação para uma coisa tão clara como essa da Bíblia, porque muita gente fica inventando muita coisa, da coisa do que está escrito na Bíblia, traduzindo, né? Mas eu vejo muito claro as coisas que estão escritas na Bíblia. Inclusive, depois que eu vi o Príncipe de Ouro, né? Ele era todo de ouro, até a pele dele era de ouro. Eu não tenho dúvida das glórias que está escrita no Apocalipse, né? E a irmã que foi no céu que disse que viu muitas maravilhas. Uma das coisas interessantes que me traz esperança, ela disse que estava num castelo e tinha nos cantinhos umas mesas com uns livros, com capa de couro, e tinha umas pedras incrustadas como uma joia, aqueles livros. E ela ficou curiosa, pediu para o anjo mostrar o que tinha dentro daquele livro. Ela disse que quando o anjo pegou o livro para abrir, que abriu, subiu luzes como fogos e era o encontro das famílias no céu. Ela viu ali, né, teve ela foi honrada, né, por Deus de ver o encontro das famílias no céu. E essa é a minha esperança, né, de encontrar, né, os meus que foram antes de mim na glória do Senhor. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a nós todos, que esse seja um dia de vitória, amém? Que eu estou aguardando no Senhor muitas coisas, e Deus tem me dado muitas coisas, mas eu creio que ainda falta mais algumas coisas, mas a maior coisa mesmo que nós queremos é entrar na glória pelas portas e morar lá eternamente com Jesus, amém? Deus abençoe a todos.